Políbios, o jogo proibido que desafia os limites da realidade. Descubra a verdade chocante por trás da lenda. A história de Políbio é envolta em mistério e intriga, cativando a imaginação daqueles que se aventuram a conhecê-la. Prepare-se para embarcar em uma jornada cheia de emoção e suspense, enquanto revela os segredos sombrios por trás desse lendário jogo de arcade. Era o início dos anos 80, uma época em que os fliperamas dominavam o cenário de entretenimento. Em meio a essa febre de jogos eletrônicos, surgiu uma lenda que se formou rapidamente pelos corredores sombrios do submundo dos fliperamas. Um jogo misterioso chamado Políbios. Diziam que Políbios era mais do que apenas um jogo comum. Era uma experiência hipnótica, uma jornada além da realidade. Os jogadores que se aventuravam a experimentá-lo relatavam efeitos colaterais bizarros, dores de cabeça intensas, pesadelos vívidos e até mesmo lapsos de memória. O jogo possuía uma aura sinistra, com visuais distorcidos e trilha sonora perturbadora. Era como se o próprio jogo tivesse uma influência maligna sobre a mente daqueles que se entregavam a ele. Alguns rumores diziam que o governo estava envolvido, usando o Políbios para experimentos de controle mental em massa. Os fliperamas onde o Políbios supostamente estava presente se tornaram locais de mistério e fascínio. Jogadores ávidos e curiosos se aglomeravam, esperando por sua chance de entrar no mundo desconhecido do jogo proibido. Mas à medida que as histórias se espalharam, as filas diminuíam, os fliperamas ficaram vazios, e o Políbio desapareceu misteriosamente. O que aconteceu com o Políbio? Essa pergunta persiste até hoje. Aqueles que tiveram contato com o jogo desapareceram sem deixar rastros. Rumores sugerem que o governo interveio e apagou todas as evidências. Outros acreditam que o Políbios nunca existiu de fato, sendo apenas uma lenda urbana elaborada. No entanto, uma coisa é certa: o Políbio deixou uma marca indelével na cultura popular. Sua história continua a intrigar e despertar a curiosidade dos caçadores de mistérios. As teorias sobre seu propósito e efeitos persistem, mantendo a chama do desconhecido acesas. Então, agora você está diante do desafio. Será que você se arriscará a desvendar os segredos ocultos de Políbios? O que acontece quando se entrega ao jogo maldito? Prepare-se para uma montanha russa de emoções e prepare sua mente para o que está por vir. A resposta final está no fim dessa jornada. À medida que a lenda do Políbio se espalhou, mais e mais jogadores se encontrarão obcecados em desvendar seus mistérios sombrios. Entre eles, havia um jovem chamado Lucas. Desde que ouvira falar do jogo amaldiçoado, sua curiosidade havia sido despertada e ele estava determinado a descobrir a verdade por trás de Políbio. Lucas mergulhou de cabeça na investigação. Ele pesquisou inúmeras histórias, testemunhos e teorias conspiratórias sobre o jogo. Seu desejo de obter respostas crescia a cada nova expressão encontrada. Ele contatou ex-jogadores, investigadores e até mesmo pessoas que alegavam ter conexões com o curso de desenvolvimento do Políbios. Quanto mais ele investigava, mais perigoso a jornada se tornava. Lucas começou a receber ameaças anônimas, mensagens estranhas e experimentou incidentes inexplicáveis. Sua mente ficou cada vez mais perturbada, mas ele estava determinado a seguir em frente, desafiando todos os obstáculos que surgiam em seu caminho. Finalmente, Lucas obteve uma pista crucial que o levou a um fliperama abandonado nos arredores da cidade. Era lá que se dizia que o Políbios foi visto pela última vez. O lugar estava envolto na escuridão, e a atmosfera parecia pesada, como se estivesse carregada com uma presença sinistra. Corajosamente, Lucas adentrou o fliperama abandonado. Apenas o som de seus passos ecoava pelo ambiente, aumentando a sensação de que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Luzes fracas piscavam, revelando máquinas empoeiradas e desgastadas pelo tempo. Enquanto percorria os corredores sombrios, Lucas finalmente visitou uma máquina automática no canto mais distante. Era o Políbio, em toda a sua aura enigmática.
O coração de Lucas acelerou com uma mistura de estudante e medo, mas ele estava decidido a enfrentar o jogo proibido. Sem hesitar, ele inseriu uma moeda na máquina e o jogo foi iniciado. O visor do Políbios ganhou vida, exibindo gráficos distorcidos e hipnotizantes. À medida que Lucas mergulhou na experiência, ele sentiu seu mundo se desfazer. As imagens pareciam se fundir à realidade, distorcendo sua percepção. O jovem lutava para se manter concentrado e resistir aos efeitos perturbadores do jogo. Lucas enfrentou desafios cada vez mais difíceis dentro do Políbios. Os níveis se tornam labirintos complexos, repletos de obstáculos psicodélicos e inimigos assustadores. O jogo parecia testar sua coragem e sanidade a cada passo. Enquanto Lucas avançava, as linhas entre o mundo virtual e a realidade tentavam a se misturar. Sons estranhos ecoavam pelo fliperama abandonado, ecoando em seus ouvidos de forma perturbadora. Sua mente ficava cada vez mais confusa, lutando para distinguir o que era real e que era apenas fruto da influência do jogo. Em meio a essa confusão, Lucas notou algo sinistro ao seu redor. Sombras se moviam nas paredes, como se estivessem acompanhando seus movimentos. A sensação de ser vigiado aumentava a cada segundo. Era como se o Políbios estivesse se alimentando de sua energia vital, alimentando-se de seu medo. Determinado a descobrir a verdade, Lucas continua a jogar, superando desafios cada vez mais intensos e assustadores. Seu coração batia descompassado, enquanto a tensão aumentava a cada passo que dava dentro do jogo amaldiçoado. Ele estava determinado a desvendar os segredos de Políbios, não importando o custo. Conforme avançava pelas fases finais, Lucas sentiu que não estava mais apenas jogando o Políbios. O jogo o estava jogando. Suas ações e escolhas tiveram consequências no mundo real. Objetos se moviam sozinhos, ruídos estranhos ecoavam ao seu redor e a sensação de que algo maligno estava se aproximando era quase palpável. Lucas se viu preso em um jogo de vida ou morte. Cada vez que falhava em uma fase, a realidade ao seu redor se distorcia ainda mais. Ele se viu cercado por figuras desconhecidas, olhares vazios que pareciam extrair sua energia vital. A pressão era insuportável, mas ele sabia que precisava continuar. Finalmente, depois de enfrentar a final do desafio, Lucas completou o Políbios. O jogo congelou por um momento e, em seguida, uma mensagem apareceu na tela: "Você descobriu a verdade. Agora, carregue essa maldical ou liberte-se dela." Lucas estava exausto e temeroso das consequências que a maldical poderia trazer. Mas a coragem dentro dele falou mais alto. Ele escolheu libertar-se, desafiando a força sinistra do Políbio. À medida que o jogo se desvanecia, a escuridão que a cercava se dissipou lentamente. Lucas se viu novamente no fliperama abandonado, mas agora em silêncio e vazio. A lenda do Políbio parecia ter chegado ao fim. Lucas deixou o fliperama com uma sensação de alívio e triunfo. Ele havia enfrentado seus medos mais profundos e emergido vitorioso. A experiência havia deixado cicatrizes, mas também o fortaleceu. A verdade por trás de Políbios tinha um mistério, mas Lucas agora tinha uma história para contar. Uma história de coragem, força e vontade de desafiar o desconhecido. Ele carregaria consigo as memórias dessa jornada, lembrando-se para sempre do poder que um jogo misterioso pode ter sobre a mente e a alma. E assim, a lenda de Políbio continuará a fascinar e intrigar os aventureiros que se atrevem a buscar a verdade por trás do véu da obscuridade.